Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha em nosso auxílio, que venha selar o nosso coração, que venha selar a nossa mente, que venha tirar de nós tudo aquilo que não é seu. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha selar a cada um de nós agora, no teu sangue precioso, no poder do nome de Jesus, sejam canceladas todas as obras do inimigo contra esse momento. Senhor, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e no teu sangue nós fechamos todas as brechas dos nossos pecados. Nos colocamos agora dentro das tuas 5 chagas, especialmente nos escondemos dentro da chaga aberta do teu sagrado coração, para que estejamos selados e protegidos. Pedimos que a espada do glorioso arcanjo São Miguel destrua toda a obra do inimigo contra nós e que o nosso coração esteja aberto a ouvir e a acolher o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial. Como a irmã Maria Raquel dizia, hoje é o primeiro dia da novena de São Miguel. Nós nos preparamos durante 40 dias, mas agora nós entramos nos 9 dias imediatos para o dia do glorioso arcanjo São Miguel. E além disso, nós estamos também fazendo a novena do Padre Pio, mas hoje nós começamos o tríduo, são os 3 dias imediatos antes do dia do Padre Pio. E por uma graça de Deus, neste dia, onde se começa o tríduo do Padre Pio, nós celebramos também o dia que este grande santo recebeu os estigmas de Jesus, nas mãos, nos pés, no coração. E até mesmo a chaga, esses dias no Terço do Combate nós rezávamos também sobre isso, uma chaga pouco conhecida que o Padre Pio tinha, que era a mais dolorosa de todas, a chaga do ombro, a semelhança do ombro de Jesus, que ele revelou a São Bernardo e a outros santos, que foi a chaga mais dolorosa. Hoje nós celebramos o dia em que o Padre Pio recebeu as chagas de Jesus. Muitos outros santos já receberam os estigmas de Jesus. Porém, o Padre Pio foi o primeiro sacerdote da história da igreja, da história da humanidade, a receber as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo vai dizer, ele tem uma missão especial relacionada com os sacerdotes, porque o sacerdote é o próprio Cristo na terra. Sem o sacerdote não temos a Eucaristia, sem o sacerdote não temos a confissão dos pecados. E o Padre Pio tem uma missão especialíssima no coração da igreja. E hoje a nossa meditação, a graça de ser filho do Padre Pio. Você já é filho do Padre Pio? Você já é filha do Padre Pio? Vamos hoje responder essa pergunta com a graça do Espírito Santo. O Padre Pio vai dizer uma palavra muito forte, uma promessa maravilhosa. Tem gente até que na sua efusão, na sua empolgação, interpreta de maneira errada essa palavra, de tão forte que é. O Padre Pio vai dizer, ei, eu ficarei na porta do paraíso até o meu último filho espiritual entrar no céu. O Padre Pio faz uma promessa maravilhosa, que ele vai ficar na porta do céu até entrar todos os seus filhos. Meus irmãos, isso não significa que o Padre Pio não está na glória de Deus, não está contemplando a face do Pai. Claro que ele já está na glória, mas é como uma mãe que fica ali até a alta madrugada acordada, enquanto o seu filho não chega, quando ele saiu para algum lugar. Uma mãe aflita que está preocupada com o seu filho. Assim o Padre Pio está rezando, lutando, batalhando incessantemente até cada um dos seus filhos espirituais entrarem no céu. E quando a gente chegar, vai encontrar com ele lá, claro, Maria é a porta do céu, mas ali, ao lado da Virgem Maria, vai estar o Padre Pio, esperando cada um que se recomendou ao seu cuidado. Olha só, essa frase tão forte, o Padre Pio deixa claro que ele vai dar assistência a todos os seus filhos, até mesmo depois da sua morte. O Padre Pio vai dizer,
depois da minha morte eu farei mais barulho do que enquanto eu estava vivo. Padre Pio era muito engraçado e falava as verdades de uma maneira muito alegre. Ele ficaria na porta do paraíso, como uma mãe aguarda em casa o regresso dos filhos. Assim tratava o Padre Pio todas as almas que lhes foram confiadas e que tinham confiança na orientação dele. Você com certeza gostaria de ter vivido nesse tempo, ter contado com o Padre Pio e pedir para ser seu filho espiritual e ser recebido por ele na porta do paraíso. Isso mostra que o Padre Pio jamais deixa os seus filhos espirituais sozinhos. Mas será que hoje, se você pedir essa graça, Padre Pio, eu quero ser seu filho espiritual, eu quero que você fique na porta do paraíso me esperando até que eu consiga entrar, será que o Padre Pio não vai ouvir? Eu tenho uma devoção muito especial ao Padre Pio. Se eu não me engano, foi mais ou menos no ano de 96, 97, que eu conheci o Padre Pio, através da minha mãe. Minha mãe, ouvindo a Rádio Catedral lá no Rio de Janeiro, disse: meu filho, que santo é esse? Ela ouvia os milagres, os milagres, os milagres, e ela começou a me contar esses milagres, e eu comecei a querer conhecer esse santo. Já fiquei admiradíssimo com o Padre Pio, mas quando eu cheguei aqui no mosteiro, ele ainda não era baluarte nosso. Aconteceram milagres, gente, aconteceram sinais tão fortes, não cabe aqui contar agora, não dá tempo, que nós ficamos impressionados como o Padre Pio queria estar próximo do Instituto Hesed e ser o nosso patrono também. Então, no dia da sua canonização, nós vimos tantos sinais que Deus disse: corra lá para a igreja. Quando a gente chegou, já estava no final da missa, né? Aqui na catedral, os franciscanos capuchinhos estavam celebrando a canonização do Padre Pio também aqui em Fortaleza, no mesmo dia que em Roma se celebrou. E quando a gente chegou lá no final da Santa Missa, a pessoa responsável pela relíquia do Padre Pio, pelo relicário do Padre Pio naquela missa, na catedral, olhou para a gente e disse: olha, alguma coisa está me dizendo que é para o Padre Pio ir para a casa de vocês. Imagina, gente, as madres olharam uma para a outra e o Padre Pio veio a relíquia, e a pessoa disse: ele só vai ficar uma semana, viu? O Padre Pio ficou aqui, passou uma semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, só vieram pegar de volta a relíquia do Padre Pio, depois que a gente recebeu uma relíquia maior e mais importante do que aquela. Imagina, o Padre Pio quis ficar, quando recebemos uma outra relíquia, vieram buscar a relíquia. Que graça, meus irmãos, que graça. Hoje, eu e o irmão Manuel Maria temos uma outra relíquia, ganhamos depois outras relíquias, depois o Padre Pio foi ficando mais conhecido também, e eu tenho o sangue do Padre Pio aqui na minha cruz, o irmão Manuel Maria também, e ele realmente quis ser o nosso patrono. Foram muitos sinais extraordinários que ele deu, querendo ser o nosso patrono, e eu particularmente, o nosso grupo de leigos era chamado Grupo São Frei Pio, e grupo de oração inspirado nos grupos de oração dele, e o Padre Pio, num momento muito difícil, eu tinha feito uma cirurgia, eu tinha ficado nesse dia sem comungar, aconteceram coisas muito difíceis, e eu estava rezando com a Bíblia, e diante de uma imagem do Padre Pio, eu estava lendo um livro dele, um livro muito especial, e ali eu estava aprendendo muito sobre o Padre Pio, e eu disse: Padre Pio, você não me ajudou, eu fiquei sem receber a comunhão hoje, você não aguentava ficar sem a comunhão, como é que você faz isso comigo, Padre Pio? E eu fui rezar para pedir uma palavra. Gente, quando eu rezei, a palavra que eu abri, eu perguntando: você é meu pai espiritual mesmo? E tudo. Pena que eu não trouxe a figurinha, eu estava com a figurinha assim, junto com a Bíblia, com a foto do Padre Pio, rezando e olhando para ele e cobrando dele, né? Na hora que eu abri, gente, foi em Tobias 8, deixa eu ver aqui, 28, 21. Tem confiança, filho, eu sou teu pai. Imagina, gente, um sinal que Deus deu, porque eu pedi a ajuda do Padre Pio. Muitos outros sinais ele vai dando para aqueles que se recomendam
as suas orações. Uma, na verdade, a nossa madre teve uma revelação de Deus, que o Padre Pio rezou pela conversão dela. Ela era criancinha ainda. O Padre Pio recebeu muitas revelações de Deus, daquilo que era o plano de Deus para o futuro, para hoje estar à frente do exército de São Miguel. Padre Pio rezou pela conversão da nossa madre. Então, olha que coisa incrível. Você vai ver o filme do Padre Pio e aquela atriz que vivia uma vida de pecado, vai procurar o Padre Pio. E ele diz, você precisa abandonar o pecado, você precisa mudar de vida. E ela chora a noite inteira, porque ela amava aquele homem que era o amante dela, um homem casado. E para que ele se salvasse, que ele ficasse curado da doença e se salvasse, ela decidiu se afastar dele. E volta para o Padre Pio chorando, eu quero ser tua filha espiritual. E o Padre Pio diz, há muito tempo que eu já rezo por você e você já é minha filha. E ela não sabia, não é? Então, basta você pedir, e vamos dizer assim, repita comigo, Santo Padre Pio, Santo Padre Pio, me aceite como seu filho espiritual, me aceite como seu filho espiritual e me espere na porta do paraíso. e me espere na porta do paraíso. Leva a sério esse pedido que você faz agora. Passa a ser devoto de verdade do Padre Pio, e você vai ver que experiência o Senhor vai te dar com a intercessão desse grande santo. O Padre Pio tinha uma filha espiritual especialmente próxima dele, que era chamada Cleonice. Quem já viu o filme ou quem já leu algum livro sobre o Padre Pio vai ver sobre a Cleonice, que era como que o braço direito do Padre Pio. E a Cleonice, quando chegou nos últimos dias da vida do Padre Pio, ela disse, Padre, o Senhor vai embora, e como é que eu vou me salvar? Será que eu vou me salvar? Dentro de poucos dias nos deixareis. O Padre Pio olhou para ela e disse, do céu eu poderei fazer bem mais, estarei mais perto de vós, e assistir-vos-ei muito melhor. Falaremos frente a frente, isso é a fé. E ela perguntou, estareis tão próximo de mim como o anjo da guarda? E ele disse, o anjo pode muito, mas eu sou o vosso Pai. Fui eu que vos regenerei para Jesus, no amor e na dor da sua própria paixão. O anjo pode muito por vocês, mas eu sou teu Pai espiritual. Padre Pio, olha que consolo ele deixou para os seus filhos espirituais, que ele iria cuidar muito melhor do que enquanto ele estava aqui na terra, junto com eles. Meus irmãos, o Padre Pio está dizendo, e que poder é esse que foi dado para o Padre Pio? Porque, meus irmãos, ele foi colocado numa alto grau de santidade. Um livrinho chamado Padre Pio Fala ao Mundo, vai dizer que depois que ele morreu, ele apareceu a um dos seus filhos espirituais e disse, eu estou no meio do coro dos serafins, junto com o meu pai São Francisco. Então vai dizer que eles ocuparam o trono de anjos decaídos, que perderam seus tronos dos serafins, estão ocupados um por São Francisco, outro pelo Padre Pio. Nessa ocasião também ele vai dizer, se você quiser me encontrar, ficar perto de mim, sempre adore o Santíssimo Sacramento, porque eu estou ali perto, junto ao meu pai Francisco, entre os serafins. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. E também, no momento de exorcismo, um padre chamado Tarcísio Cervinara, deve ser assim, né? Enquanto ele isso mesmo, irmã Manuel Maria? Olha, foi elogiado pelo irmão Manuel Maria. Enquanto ele estava exorcizando, o diabo gritava, Padre Pio, você nos dá mais preocupação do que São Miguel Arcanjo. E também, Padre Pio, não tire as almas de nós e nós não te perturbaremos mais. Claro que aqui não está dizendo que o Padre Pio chegou num grau mais alto que São Miguel, não é isso. É porque ao chamado de São Miguel, Padre Pio fez parte desse exército como um membro especialíssimo. Meus irmãos, se São Miguel tira as almas de Satanás, com a ajuda do Padre Pio, este grande santo entre os maiores santos, ele conseguiu tirar muito mais almas do inimigo. Quantas pessoas se converteram por causa do Padre Pio, ao ponto do diabo dizer que ele estava perturbando mais do que São Miguel.
Mas não é que ele seja mais do que São Miguel. Você vai entender agora, com o fato que aconteceu, por que que o Padre Pio, se unindo a São Miguel, conseguiu arrancar tantas almas do inimigo. O Padre Pio tinha 15 anos, era um adolescente, estava nessa fase difícil, essa fase de grande batalha, que aliás, a palavra de Deus vai nos dizer: jovens, vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno. Antes de ler essa história do Padre Pio, eu quero pedir que você anote essa passagem. 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. E logo depois ele vai falar para os pais, para os filhinhos, e novamente vai dizer aos jovens: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Depois São João vai dizer para não amar o mundo e as coisas do mundo, que são enganosas. Por que São João está dizendo que os jovens venceram o maligno? Porque ele está falando para os jovens que são cristãos. Naquele tempo em que ele vivia, como nos tempos de hoje, para um jovem ser cristão, viver a castidade, viver a pureza, viver os mandamentos, viver a palavra de Deus, como um jovem poderá ter vida pura, observando, Senhor, vossa palavra, diz o Salmo. Para o jovem poder viver a castidade nessa fase tão difícil, eles são fortes e são guerreiros. São João está falando para qualquer jovem, não. Ele está falando para jovens que são guerreiros. Jovens, vocês são fortes, vocês que estão lutando, vocês que na juventude escolheram seguir a Deus, vocês são guerreiros. Quando nós chegamos no serviço de Deus, depois de estarmos velhos, o Senhor nos acolhe de braços abertos. Mas São João da Cruz vai dizer: é muito mais precioso e terá uma recompensa muito maior quem já procura servir a Deus desde a sua juventude. Aí sim é pessoa que é guerreira, que venceu o maligno na fase mais difícil, em que os hormônios estão fervendo, né? Padre Pio estava nessa fase em que ele estava sendo tentado, nessa fase em que ele estava refletindo sobre a sua vocação, e ele teria que enfrentar as seduções do demônio através do mundo e através da carne. Nessa fase de adolescência, o Padre Pio teve uma visão de um personagem misterioso que apareceu para ele. Na vida do Padre Pio, você só vai ver 2 vezes usando essa palavra, personagem misterioso. Nessa visão que ele tem com 15 anos e no momento que nós celebramos hoje, que ele recebeu os sagrados estigmas de Jesus. Ele viu um anjo, ele diz que é um personagem misterioso. Ele não sabe dizer exatamente quem é, como São Francisco não sabe dizer exatamente quem é, que era um anjo, como um serafim, e aparecia Jesus Cristo nesse anjo, e imprimiu nele as chagas. São Boaventura, que é o grande intérprete de São Francisco, o grande teólogo franciscano, que viveu logo em seguida, na verdade, quando ele nasceu, São Francisco era vivo ainda, São Boaventura ficou curado, seu pai era um grande médico, famoso, mas não conseguiu curar o seu filhinho que estava doente. Só quando pediram a intercessão de São Francisco, que tinha morrido há pouco tempo, São Boaventura ficou curado. Então, se tornou um grande santo franciscano. E ele vai escrever sobre São Francisco, ele vai dizer: este grande anjo que São Francisco viu, esse personagem misterioso, era o arcanjo São Miguel. Então, se para São Francisco era São Miguel, muito provavelmente esse personagem que apareceu para o Padre Pio, que aliás Deus fez com que ele se mudasse para San Giovanni Rotondo, na região do Gargano, próximo do Monte Sant'Angelo, onde você já viu, nós temos a pedrinha, está aqui a pedrinha de lá do Monte Gargano, essa região que o Padre Pio foi morar, muito provavelmente esse personagem foi São Miguel. E com 15 anos ele não sabe dizer quem é esse personagem que aparece para ele, mas muito provavelmente é São Miguel, alistando ele para o seu exército. Entenda bem essa narração tão forte. Presta muita atenção nessa palavra.
Nos últimos dias do mês de dezembro de 1902, Padre Pio tinha 15 anos, enquanto ele estava meditando sobre sua vocação, Francisco, é o nome de batismo do Padre Pio, Francesco, né? Teve uma visão. Aqui está a descrição que ele fez depois de vários anos ao seu confessor. Ele viu ao seu lado um homem imponente, de beleza rara, resplandecente como o sol, que pegou-o pela mão e o encorajou com este convite: venha comigo, pois é conveniente lutar como um bravo guerreiro. Este personagem que ele não sabe, alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é o seu próprio anjo da guarda. Eu acredito, como diz São Boaventura sobre São Francisco, que é o mesmo que trouxe as chagas do Padre Pio, que é São Miguel Arcanjo. E ele disse: venha, porque é conveniente lutar como um bravo guerreiro. Francisco foi conduzido a um grande campo, entre uma multidão de homens que estava dividida em 2 grupos. Em um grupo haviam homens com a face muito bela e vestidos com roupas brancas, brancas como a neve. E no outro lado, no outro grupo, haviam homens de aspecto horrível, vestidos com roupas pretas, e eles pareciam sombras. Francisco estava no meio dos 2 grupos de espectadores e viu um homem alto, tão alto que podia tocar com a testa as nuvens, e tinha um rosto horroroso, e veio ao seu encontro. Parece Davi e Golias, não é, meus irmãos? E enquanto eu estou lendo aqui, eu estou lembrando da mensagem de Nossa Senhora no dia da Rainha dos Anjos em Medjugorje, 2 de agosto de 81. Nossa Senhora disse: vocês estão indo ao campo e uma grande batalha está para acontecer entre meu filho Jesus e Satanás. Almas humanas estão em perigo. Essa mesma visão que o Padre Pio está vendo aqui. O personagem resplandecente que estava ao seu lado exortou Francisco a lutar com um homem monstruoso. Francisco rezava para evitar a fúria daquele homem horrendo, mas o homem luminoso não aceitou e disse: sua resistência é inútil. Vale a pena lutar contra esse caráter ruim, este medo, né? Por favor, seja fiel e entre confiante na luta. Avance confiadamente, pois eu estarei perto de você. Eu o ajudarei e não permitirei que ele o derrote. Olha só, Francisco, encorajado, iniciou a luta e ela foi terrível. Mas com a ajuda do homem luminoso, que sempre estava perto dele, Francisco ganhou a briga. O homem monstruoso foi forçado a correr e ele arrastou toda aquela multidão grande de homens de aspecto horrível, entre uivos, maldições e gritos. A outra multidão de homens de um aspecto belo gritava louvores, elogios e aplaudia quem tinha ajudado o pobre Francisco naquela grande batalha. O homem esplêndido e luminoso, mais luminoso que o sol, colocou na cabeça de Francisco vitorioso uma coroa maravilhosa que não é possível descrever. Mas a coroa foi retirada novamente da cabeça dele e o bom homem disse: outra coroa mais bela que esta eu reservei para você. Se você souber lutar com aquele homem horrível como você lutou agora, se você souber lutar com esse homem como você lutou agora, ele sempre voltará a te agredir, mas combata com bravura e não terás qualquer dúvida da minha ajuda. Não se preocupe com a força dele, eu estarei sempre perto de você, eu sempre o ajudarei e você será vencedor. Tal visão foi seguida por reais batalhas com o diabo. Padre Pio enfrentou com efeito várias batalhas contra o inimigo das almas, e o seu propósito era de arrancar as almas das cadeias de Satanás. Gente, essa parceria de São Miguel com Padre Pio foi incrível. Com certeza foi São Miguel que apareceu para o Padre Pio. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive quando fui lá no Monte Gargano, e quem me levou lá foi uma filha espiritual do Padre Pio, a dona Mirella, né? Dona do Hotel São Miguel, lá em San Giovanni Rotondo. E quando nós fomos para aquele lugar, quando nós descemos do carro, lá no Monte Sant'Angelo, lá no Monte Gargano, ela me contou essa história.
E eu tentando entender o italiano, né? O que eu não entendi, ela tentava explicar mais devagar. E ela foi explicando que uma mulher estava possuída do demônio. E foi levada a San Giovanni Rotondo, falaram do Padre Pio. E quando levaram ela à presença do Padre Pio, o Padre Pio só disse uma coisa: olha, levem ela lá no Monte de São Miguel e ela ficará liberta do demônio. No dia seguinte, levaram ela de manhã lá na gruta do Monte Gargano e lá ela ficou liberta de Satanás. Se converteu e ficou liberta daquela possessão, daquela perseguição espiritual do demônio. E a dona Mirella contou: irmão, ela ficou liberta, mas o Padre Pio ficou rezando por ela. E o que aconteceu? O demônio que perseguia ela atacou o Padre Pio. O Padre Pio entrou no meio entre os dois. E o Padre Pio ficou 3 dias sem aparecer para celebrar a missa. Quando apareceu, estava todo cheio de hematomas, todo machucado. Ele se ofereceu como vítima de expiação para esses pecadores, para que se salvassem, se convertessem e se libertassem dos laços de Satanás. Por isso que o demônio disse que ele estava perturbando mais do que São Miguel, porque na verdade ele estava unido a São Miguel. Ele dizia: vá para o Gargano que São Miguel vai te libertar. Mas foi ele que, rezando a São Miguel, enfrentou Satanás e mais uma vez conquistou uma alma para nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que é ser filho espiritual do Padre Pio? É fazer parte desse exército de pessoas belas, que tem a alma bela, que luta como o Padre Pio lutou contra Satanás. Padre Pio teve essa visão com 15 anos de idade. Foi a primeira grande luta dele contra o inimigo. Mas essa luta representa o que a palavra de Deus acabou de nos dizer. Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. Vocês venceram o inimigo. Se nós somos filhos do Padre Pio, como a irmã Maria Raquel disse agora há pouco, ser filho de São Miguel, ser filho do Padre Pio é imitar. E São Miguel disse para o Padre Pio e disse para mim e para você: você não pode fugir da luta. Como o Padre Pio com 15 anos, nós também temos o apelo do mundo, o apelo da carne, as seduções de Satanás. Quantas seduções nas redes sociais? Basta um celular, você olhando às vezes as coisas mais simples, aparecem coisas imorais. Esses dias eu com a irmã Maria Raquel no chat olhando, começaram a fazer propaganda de pornografia. Gente, o pecado que mais tem levado ao inferno, Nossa Senhora disse em Fátima, são os pecados da carne. O mesmo homem gigante que o Padre Pio enfrentou e venceu, é o homem gigante que você está enfrentando aí na sua casa, lutando contra o pecado, contra o seu vício, lutando contra essa tentação de desistir da sua família. Um verdadeiro filho do Padre Pio, ele entra nessa luta. Só que o Padre Pio teve a ajuda de São Miguel. Você vai ter a ajuda de São Miguel e do Padre Pio e de toda a corte celeste. Hoje nós vamos pedir a graça de sermos filhos verdadeiros do Padre Pio. Hoje nós vamos pedir essa grande graça e tenha certeza, você já pediu no início, vamos pedir novamente agora, nesse momento final, antes de fazer a novena ao Padre Pio, mais uma vez vamos fazer esse pedido com a certeza que aquele que é filho espiritual do Padre Pio não vai sossegar até converter o teu coração e te levar para o céu. Estarei na porta do céu, esperando até o meu último filho espiritual entrar no paraíso. Padre Pio não vai sossegar enquanto não te ver convertido e salvo no caminho da salvação. Repita comigo: Santo Padre Pio, Santo Padre Pio, me aceite como seu filho espiritual me aceite como seu filho espiritual e me espere na porta do paraíso. e me espere na porta do paraíso. Amém. Amém. Se você ainda não teve um sinal, como eu tive esse sinal, né? Padre Pio, fiquei sem a Eucaristia. Padre Pio, como é que você faz isso comigo? Padre Pio, eu abro a Bíblia e ele diz: fica calmo, meu filho, tem confiança, filho, eu sou teu pai. Assim como ele deu o sinal para mim, ele vai dar para você.